Daqui de Pinda, Milene, é daqui de Pinda também, Milene? Não, né? O Felipe é daqui de Pinda, estão morando fora, São José do Rio Preto, mas estão aqui nesse sábado e constantemente estão aqui em Pinda porque o coração está aqui, e aí não tem jeito. Nós agradecemos a presença de todos vocês, é uma alegria estarmos aqui junto com vocês. Nós cantamos o sino 466, que é um pouco mais. Essa música foi gravada pelo Arautos do Rei, depois foi criado para a igreja e agora está no Inário da igreja, no Inário Adventista. Temos muitos hinos novos no Inário Adventista e a gente fica muito feliz porque são hinos que foram incorporados, a igreja ela se atualiza, né? Você está aí com o seu, né? Aqui a Roberta já está mostrando dela aqui para vocês. Isso aqui é uma das capas. É uma das capas, tem outra capa ali também, ó, a cor de rosinha. Tem azul, tem preta, tá? Então, esses aqui são os hinários da igreja, os hinários adventista, que foram incorporados mais de 200 hinos novos nesse hinário, tá? Mais de 200 hinos novos foram incorporados nesse hinário, atualizando aí muitos hinos que eram do CD Jovem, do CD Adoradores, que a igreja acabou assimilando bem, foi passado para esse hinário novo, para a gente poder ter em casa, é bom. Para você cantar em casa com a família, para você cantar no pôr do sol, num pequeno grupo, ali em casa, e também para você ter. Eu também estou com o meu aqui, o meu já veio com música, eles estão lançando agora também com música, para quem toca, né? Quem gosta, e eu estou com o meu aqui também, para que a gente possa ter. Por enquanto ainda está na promoção, você pode procurar aí comprar, porque depois vai voltar para o valor normal. Tá? E aí vai ficar um pouquinho mais caro. Então, se você quiser, hoje, Jairo, hoje às 18 horas eu vou ter uma reunião com vocês lá na Central, tá? Porque eu recebi uma senha que vocês vão ter essa senha para colocar no computador da igreja. Para ter toda a coletânea ali no computador da igreja, fica mais fácil na hora que for usar, tá? Então, eu vou passar todas as orientações para vocês que são da sonoplastia. Por isso estou marcando uma reunião para passar para todos juntos, para não ter nenhuma dificuldade. Tá certo? Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos começando uma jornada hoje, a jornada da Semana de Oração Jovem da Igreja, e é bom vocês estarem lá, porque vocês vão se sentir mais jovens do que são. Tá? Quando a gente se envolve com jovens, como falamos aqui na lição de Escola Sabatina, você também vai se tornar jovem. Nós temos muitos jovens hoje com cabeça de velho e temos muitos velhos com cabeça de jovem. Então, os velhos com cabeça de jovem acabam ganhando muito, tá? E os jovens estão perdendo muito. Então, é bom a gente estar assim, porque favorece a nossa vida e a gente começa a olhar as coisas por um outro prisma, né? De uma outra maneira, e assim a gente acaba se influenciando bem. Ontem foi uma grande festa no shopping aqui de Pindamonhangaba. Nós tivemos lá um grande coral e todos ficaram impressionados. Foram cantadas 2 músicas e o povo queria mais música. E nós distribuímos lá uma quantidade de livros missionários, com convite, inclusive, para a Semana Jovem, para as pessoas virem na Semana Jovem. E interessante que depois que porque o negócio é o seguinte, o Flash Mob é uma apresentação rápida e vai embora, tá? É uma apresentação surpresa, instantânea. Então, os cantores saem cantando do meio do povo. Não vai à frente, canta. Então, ele sai cantando do meio do povo, então cria aquele impacto. E depois que nós terminamos ali, eu fiquei com o Paulinho arrumando o som ali para desmontar tudo, e aí tivemos pessoas que vieram nos procurar pedindo mais livros. Pessoas, inclusive, dos comércios ali, da Praça da Alimentação. Ah, então essa semana eu fiquei de levar mais livros para eles lá, para eles estarem tendo também na sua casa. E o shopping já abriu para nós a possibilidade da gente fazer uma cantata de Natal e uma cantata de Páscoa. Eles querem que a gente faça. Então já vamos nos preparar ali a partir de agosto, setembro para frente, já vamos nos preparar para a cantata também de Natal e de Páscoa, tá? Então é um momento muito gostoso, foi bem favorável, mas alguma coisa às vezes entristece a gente. E aí, isso aí fica assim meio no oculto assim,
mas hoje eu vou falar alguma coisa porque está relacionado com a mensagem que eu trouxe para vocês. E é bom a gente aprender essas coisas, tá? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo 1. Vamos lá, enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero dizer para vocês que a semana vai ser muito especial. Livro de Números, capítulo 1. A semana vai ser muito especial. Nós começamos hoje à noite, às 19 horas, 7 horas da noite. Estamos começando a semana de oração, porque hoje é sábado, então dá para a gente começar um pouco mais cedo, tá? A partir de amanhã até sexta-feira, o culto vai começar 15 para as 8, tá? 15 para as 8, então vai começar às 19h45 até sexta-feira, e na sexta-feira nós vamos ter uma bonita Santa Ceia. Só que para vocês para nós ganharmos tempo ali, vocês vão chegando antes da programação e já vão lá para os fundos, já vai ter um grupo de diáconos dando assistência para vocês já participarem da cerimônia lava-pés, tá? Conforme vai chegando na igreja, vai para os fundos. Nós estamos combinando para você levar uma garrafinha de água. Para não precisar ficar pegando água no torneiro, você leva uma garrafinha de água, pode ser água de torneira mesmo, viu, irmão? Só pega a garrafinha, enche, leva, porque essa garrafinha você vai usar para lavar os pés do seu companheiro, da sua companheira. Tá bom? Cada um levando a garrafinha de água, não precisa de diáconos ter ali, ficar enchendo bacia, essas coisas. Tá? E vai ser muito gostoso, vai ser uma Santa Ceia diferente para vocês, e vocês vão ter uma comunhão muito especial com Deus. Mas não termina na sexta, porque sábado à tarde, às 4 horas da tarde, a gente termina toda a programação. Aí vamos terminar com uma bonita festa de batismo. Tá? É possível que a gente tenha aí uma meia dúzia de batismo, aí uns 6 batismos, ou 7, ou 8, ou 10. Tá? É possível que a gente tenha aí uma colheita boa nessa semana para a honra e glória de Deus. Tá bom? Então, Deus está chamando seus filhos e a gente só está colhendo, né? Então, vamos participar desse momento muito especial para a honra e glória de Deus. Números capítulo 1, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão que tem aqui, porque nós vamos usar alguns textos da Bíblia hoje. Números capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, olha o que acontece aqui para a nossa mensagem de hoje. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Verso 4, de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Pula comigo para o verso 46. Verso 46. Olha o resultado desse censo que aconteceu. Todos os contados foram quantos? Então veja o número aqui, 603.550, cabeça por cabeça, de 20 anos para cima, tá? Todos nominalmente. Nominalmente quer dizer por nome. Deveria criar um censo, que é uma contagem de quantos haviam nessas condições, tá? O censo é normal na Bíblia. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós vemos que constantemente havia um censo para contar quantos haviam no povo de Deus, tá? Tanto por Deus quanto também pelas autoridades governamentais, que também faziam o censo, certo? Então veja, aqui é algo que acontece na palavra de Deus. Se você for para mim lá para Números agora 26, capítulo 26, do mesmo livro,
Porque vocês sabem que o livro de Números, ele conta a história do povo na jornada do deserto para chegar em Canaã, tá? A terra prometida. Só que no meio do caminho houve uma rebelião do povo de Deus contra Moisés e contra Arão e contra Deus, porque eles estavam contra os líderes que Deus havia estabelecido, e Deus falou para Moisés, falou assim, não é contra vocês que eles estão, é contra mim. Então aqui tem uma grande lição para nós, porque muitas pessoas se rebelam contra o líder do povo de Deus, contra o seu pastor, contra o seu ancião da igreja, contra a sua liderança, e na verdade não é contra nós que a igreja está, ela está contra Deus, porque nós somos representantes de Deus, por isso estamos na frente da igreja. Então aqui, por causa disso, o povo sofreu uma censura de Deus, e a maioria do povo veio a morrer no deserto. Por isso ficaram 40 anos ali, transitando de um lado para o outro, sem alcançar a promessa da cidade prometida. E agora eles estão diante agora da cidade de cumprir a promessa, e no capítulo 26, também no verso 1 a 4, olha o que diz aqui. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo, veja que agora não era mais Moisés e Arão, Moisés e Eleazar, filho de Arão. Dá para vocês entenderem por que está acontecendo isso aqui? Agora não era mais Arão, era o filho dele que estava lá. Também morreu no deserto. Levantai o censo. Mesma coisa que aconteceu lá no começo. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as cabeças, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo, contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ou seja, da mesma forma que aconteceu lá no começo, vocês devem fazer agora. E agora, os de 20 anos para cima, vocês vão contar aqui. No verso 51, vocês têm aqui quantos foram contados neste momento. Aqui, são estes os contados dos filhos de Israel. 601.730. Vocês lembram o número lá atrás? Vamos buscar a colinha, né? 603.550. Então veja que durante todo esse período, Felipe, que teve, com toda a praga que caiu sobre o povo, muitos morreram no deserto por causa da rebelião que teve contra Deus. Deus parece, a impressão que dá, que ele manteve o povo dele. Percebe? Então, queridos, o censo serve para isso, para que a gente possa entender com quem Deus pode contar. Quantos fazem parte do povo de Deus? O censo era para situações de crise. Então, nesse momento agora de pandemia, com quem Deus pôde contar? Pensaram nisso? Quantos deixaram o caminho de Deus? Quantos permaneceram? Quantos vieram após esse período de pandemia ou durante o período de pandemia? O censo também era feito para coleta de donativos, para taxação de impostos. Também era feito o censo por esse motivo. Por exemplo, o imperador César Augusto, ali no período do nascimento de Jesus, ele criou alguns censos. Inicialmente para aqueles que eram cidadãos romanos.
E para isso, ele fez com relação à adoração, aqueles que estavam dispostos a adorar o imperador. Mas também teve alguns censos que eram para aqueles que estavam nas províncias que eram dominadas por Roma. E estes já eram para taxação, para pagamento de impostos. E isto era normal acontecer naquele período ali. E o nosso historiador Flávio Joséfo, ele diz que em 6 depois de Cristo, 10 anos após a morte de Herodes, houve um recenseamento também na Judéia. E esse recenseamento, Lucas, ele relata no livro de Atos. Ali teve um recenseamento na Judéia ali, e Lucas, interessante que o Lucas é o único evangelista ali, escritor, que ele relata os censos. E ele usa isto agora, ali em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele usa para datar um acontecimento importante para o cristianismo. Lucas capítulo 2, verso de 1 a 5. Aqui o texto diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galícia, da Galileia para a cidade de Nazaré, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi. Ou seja, ele saiu de Nazaré e foi para a Judéia, ali para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então veja, Lucas ele usa esse recenseamento para poder datar o momento do nascimento de Jesus. Por que ali na Judéia não havia lugar para se hospedar? Porque todos aqueles que eram nascidos lá em Belém, da Judéia, todos esses vieram para cá agora para poder participar do recenseamento, e não havia mais lugar na cidade para se hospedar. E aí Lucas usa este momento para falar sobre esta situação que estava acontecendo. Tá? Este recenseamento não era para cobrança de impostos, e sim para confirmar a sujeição e a lealdade que havia ao imperador César Augusto. Os censos, queridos, são mais do que lições de ordem e de disciplina de Deus. São demonstrações de sua fidelidade e cuidado. Nos censos de números, nós vimos que Deus ele preservou o número daqueles homens que tomariam posse da promessa. Então havia um recenseamento e Deus preservou esses em questão de quantidade que herdariam a terra. Aqui na palavra de Deus, nós vemos que isto era comum. E também há um registro no céu. É interessante nós tratarmos desse assunto porque abre muito a nossa mente em relação àquilo que nós estamos passando aqui neste mundo em relação ao povo de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 16.
Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. Aqui fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado aonde? Nos céus. Então veja, aqui uma ordem de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui, para não ficar sem explicação. Quando Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, aqui existe uma questão teológica muito importante. Que vocês sabem, alguns que foram católicos sabem que a Igreja Católica diz que a igreja foi estabelecida em cima de Pedro, usando esse texto. Tá? Só que no original grego, a gente entende melhor esse texto aqui, por quê? Porque Jesus estava conversando com Pedro. E Jesus falou assim: Pedro, tu és Pedro. Tá? Quando Jesus falou tu és Pedro, Jesus está falando assim: tu é Petros. Petros é pedrinha pequena. Tá? Mas ele continua dizendo assim: mas sobre esta pedra, e agora é ele, esta pedra eu edificarei a minha igreja. E quando Jesus fala sobre esta pedra, ele fala assim: sobre Petra, sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Tá? E aí as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não foi estabelecida sobre homem, mas sobre o próprio Senhor Jesus, que é a rocha, né? A rocha de esquina. Então veja, aqui nós temos algo muito importante. Por quê, queridos? Porque se Jesus estivesse estabelecido a igreja em cima de Pedro, o inferno ia prevalecer sobre a igreja. Porque em algum momento Jesus falou para Pedro assim: arreda-te de mim, Satanás. Lembram? Em um outro momento Jesus falou assim: Satanás está tentando enredar você para te derrubar. Então veja, a Bíblia nos ensina muito importante isso aqui. Mas Jesus falou assim: mas eu vou entregar as chaves do reino dos céus para vocês. Tá? E o que vocês ligarem aonde? Aqui na terra. Será ligado aonde? Então olha o processo, queridos. Quando a pessoa ela se liga a Jesus aqui na terra através da igreja, o nome dela também é ligado no céu. Mas se a pessoa também é desligado aqui na igreja, o que acontece no céu? O nome dela também é desligado no céu. Por que a igreja adventista do sétimo dia realiza rebatismo? Batismo de alguém que já foi batizado no passado. Porque existe esse afastamento dos princípios. A pessoa volta para o mundo de pecado, e aí ela é desligada da igreja. Né? E a Bíblia diz que quando é desligado aqui, também é desligado lá. Então, para que ela possa se ligar novamente no céu, ela tem que se ligar aonde? Na terra. E não existe outra forma a não ser através do santo batismo. Entendeu? Por isso o processo do batismo novamente. Então, isso é necessário por causa desse processo. O nosso nome, então, ele vai para os livros do céu. E a Bíblia faz relato disso. Leia comigo o que está em Daniel capítulo 7, versos 10. Daniel capítulo 7, versos 10. Aqui Daniel ele tem a visão de um julgamento, de um tribunal, que foi colocado para o julgamento. Daniel está tendo essa visão. E agora ele relata aqui para nós. Daniel capítulo 7, versos 10 diz assim: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam,
e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o que, irmãos? O tribunal. E aconteceu o que ali? E abriram-se os livros. Veja que é no plural, vários livros se abriram diante do tribunal. Tá? Então, que livros são esses daqui? Aqui nós entendemos um pouco melhor quando você vai comigo lá para Apocalipse capítulo 20, que é a mesma cena, só que com alguns detalhes importantes a mais. Apocalipse capítulo 20, versos 12. Apocalipse capítulo 20, versos 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o que, irmãos? Os livros. E que mais? E outro livro. Que livro é esse? O livro da vida. E aqui diz assim, ó, foi aberto e os mortos foram julgados segundo o quê? As suas obras, conforme se achava onde? Escritos no livro, nos livros. Então vejam aqui a importância da gente entender, no momento do julgamento, os livros vão se abrir e também o livro da vida vai ser aberto. E todos serão julgados conforme aquilo que está escrito nos livros. Então, isto quer dizer o que para mim e para você? Quer dizer que o nosso nome está passando agora, entende? Por um registro. O que nós fazemos aqui neste mundo estão sendo registrados nos livros do céu. E eu pergunto para você, Deus precisa relatar alguma coisa? Deus precisa escrever alguma coisa? Para que então, se não precisa, para que existe esse registro no céu? Consegue me explicar isso aí, alguém? Deus não é onisciente? Não é onipresente? O registro não é para Deus, queridos, o registro é para nós mesmos. Porque Deus é justo, a Bíblia diz para nós. E Deus vai julgar com justiça. Os livros não servem para mim, para Deus, servem para mim e para você. Porque quando a gente estiver diante do julgamento de Deus, nós vamos questionar algumas coisas. E isso parece ser comum do ser humano, né? Quando você fala para alguém assim, olha, você precisa consertar a sua vida, né? Tem algumas coisas que você está cometendo de errado, não pode fazer isso. A pessoa vira para você e fala assim, você está me julgando? Quem é que te falou isso? Não é isso? Onde que você ouviu essas coisas? Um dia eu liguei para um casal da igreja que eu conhecia muito pouco, porque vinha muito pouco na igreja. Era 8 horas da manhã, eu peguei o telefone e liguei para o casal. Na hora que o marido atendeu o telefone, e na hora que eu me apresentei, falei assim, irmão, é o pastor. Na hora que eu falei era o pastor, ele desligou o telefone. A gente sabe quando a pessoa desliga o telefone, quando cai a ligação e quando desliga o telefone. Ele desligou o telefone. Não deu 15 minutos, a mulher dele me ligou. Pastor, o senhor ligou para o meu marido? Eu falei, liguei. Eu liguei, mas ele desligou o telefone. Ele falou, não, sabe o que é, pastor? É que a gente quer saber o que o senhor queria com a gente. Eu falei, não, eu liguei porque eu quero fazer uma visita para vocês. Eu quero visitar, eu quero conhecer vocês, quero conversar um pouco, quero orar com vocês. E ela virou para mim e falou assim, pastor, nós não queremos a sua visita. Eu falei, mas por que vocês não querem? Aí ela falou assim, pastor, já foram falar alguma coisa do meu marido para o senhor? Ele estava fazendo alguma coisa. E eu falei para ela, falei assim, não, você é a primeira. E foi o dia todo de conversa por mensagens, eu tentando visitá-los e ela rejeitando a visita. Porque alguma coisa tinha que não podia o pastor saber.
Então veja, queridos, tudo que nós fazemos neste mundo aqui está passando por um registro. Por isso, a lição ela é muito importante para nós, a lição de Escola Sabatina, principalmente o Bruno tratou do tema hoje, né? O caráter da pessoa, quem é você, qual a ligação, o relacionamento que você tem com Deus. Porque aqui mostra muito claramente isso para nós. E o nosso nome tem que estar escrito aonde? No livro da vida. Por isso que o livro da vida vai ser aberto. Viu, irmã Damar? Vai passar lá o nome lá, né? Aqui, ó, nome por nome. Nominalmente, como foi lá também no censo de nome. Ninguém vai passar desapercebido diante de Deus. E o livro da vida, queridos, contém os nomes de todos aqueles que entraram para o serviço de Deus. Tem alguns textos na Bíblia interessantes, Lucas 10, 20. Olha o que está escrito lá em Lucas 10, 20. Lucas capítulo 10, verso 20. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos. E Jesus fala assim: não obstante, alegrai-vos. Lucas 10, 20. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está onde? Arrolados no céu. Então nós não temos que nos alegrar com vitórias aqui nessa terra, aqui, mas porque o nosso nome está lá. Jesus está falando dos seus discípulos. Paulo também falou para os seus cooperadores em Filipenses capítulo 4, versos 3. Olha o que Paulo fala aqui para os seus cooperadores ali, quando ele esteve ali em Filipenses capítulo 4, versos 3. Aqui Paulo fala assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram onde? No livro da vida. Ou seja, aqueles que entraram para o trabalho de Deus, para fazer parte da obra de Deus. Nós não fomos chamados, queridos, para ficar só dentro da igreja. Nós temos que fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para nos envolvermos com o trabalho da causa dele. E é interessante, queridos, que Daniel, ele traz um relato bem interessante para nós ali em Daniel 12, 1. Esses textos confirmam onde tem que estar os nossos nomes. Daniel capítulo 12, verso 1. Isso, capítulo 12. Daniel olha lá para o final dos tempos, para o momento de angústia do povo. E Daniel fala assim, olha, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quem é esse? Quem são esses, queridos? Todos aqueles que se acharem escritos nos livros. Então veja, o povo de Deus precisa estar com o nome no livro da vida, tá? Tem que estar com o nome lá. O grande problema nosso é que Satanás sabe disso. Este é o grande problema que a gente enfrenta. Sabe por quê? Porque ele faz de tudo para o nosso nome não estar lá no livro da vida. Ele cria dificuldade, ele cria problemas, ele cria tudo, incertezas, apego com as coisas deste mundo, para que a gente vai protelando, vai adiando a nossa entrega para Jesus. Vai deixando para depois. E aí chega a hora que nós não temos mais condições de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Tão longe fomos no caminho do pecado.
E Satanás venceu essa alma agora. E o nome dela não vai estar no livro da vida. Esse é o grande problema que nós enfrentamos aqui neste mundo. Por isso nós conversamos, nós insistimos, nós levamos as pessoas a entender que ela precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Nós queremos salvar as pessoas, não é isso? Nós queremos salvar. Olha o que acontece lá em Apocalipse 21, 27. Apocalipse capítulo 21, verso 27. O texto diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai entrar na Cidade Santa? Na eternidade? E os que não estiverem com o nome no livro da vida. Apocalipse 20, versos 15. Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entenderam, queridos? A gravidade disso aqui? A importância desse assunto para nós? Nós precisamos entender que há um registro na terra, mas também há um registro no céu. Portanto, nós temos que tomar conta dessa situação para que nosso nome possa estar escrito no livro da vida. A irmã Ellen White, ela fala assim para nós em relação aos livros que temos no céu. Ali existe um livro memorial, onde é escrito todas as ações do homem. Malaquias fala sobre isso. Nesse livro memorial de Deus, toda ação de justiça está imortalizada ali. Ali todas as tentações resistidas, todo mal vencido, toda palavra que tema, que tenha compaixão, que se é proferida, estão fielmente historiadas nesse livro. Todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportados por amor de Cristo estão ali registrados. A irmã Ellen White, ela relata isso no livro Grande Conflito, na página 480. Mas também há um registro aqui na igreja, queridos. A igreja tem um registro da vida dos seus filhos, assim como nós vimos lá em Mateus, capítulo 16, o que é registrado aqui é registrado lá, e a igreja também tem formas de registrar os seus membros. E uma delas, eu nem guardei na pasta, eu trouxe aqui no púlpito, uma das formas da igreja ter um acompanhamento da vida dos seus membros, é isso aqui, ó. O que é isso aqui? A lição de escola sabatina. Porque a escola sabatina é uma escola, não é? E a escola tem que matricular os seus alunos. Então, todo membro da igreja necessariamente tem que estar com o nome no cartão da escola sabatina. Todo membro da igreja. Até quem não é da igreja pode assistir a escola sabatina e matricular o nome dele no cartão da escola sabatina. As nossas crianças pequenininhas que estão aqui participando da escolinha não são batizadas ainda, mas o nome delas já estão no cartão da escola sabatina. Então, todo membro da igreja tem que ter participação na escola sabatina. E através da escola sabatina é que nós sabemos que temos pessoas que não estão vindo na igreja. Temos que ir lá visitar, né? Para saber o que está acontecendo.
É através da escola sabatina que nós sabemos se o membro tem a lição, se ele está estudando a lição da escola sabatina, se ele está se alimentando espiritualmente. Porque se ele não tem a lição, passa um trimestre, passa outro, porque a lição é de 3 em 3 meses, e ele não adquire a lição da escola sabatina, como é que está a vida espiritual dessa pessoa? Está fraca, está desconectada com a igreja. Então, aqui vocês percebem algo muito importante para nós, e aí eu vou usar o que aconteceu ontem, porque ontem eu cheguei mais cedo no shopping. Cheguei por volta das 5 horas da tarde, porque o nosso irmão do som ia chegar às 5h30. Eu falei, eu vou chegar mais cedo, porque eu vou ver como é que está o ambiente lá, vou esperar um pouquinho. E eu me sentei lá numa cadeira, numa mesa, num canto, e fiquei esperando, porque os membros da igreja iam chegando. E a gente anunciou nos grupos, olha, cuidado, é sexta-feira, é após o pôr do sol, não vamos nos envolver com compras, com visita às lojas, essas coisas assim. Evite levar criança que vai pedir para comprar alguma coisa, né? Temos orientação? Não é necessário. Alguém falou para mim, pastor, mas não é necessário fazer isso, porque todo mundo sabe. Era para saber. Aí eu estou ali sentado ali numa mesa, num canto ali, e de repente eu vejo uma pessoa lá no balcão da lanchonete, comprando lanche. Aí eu olhei para o relógio, 17h41. Estava no balcão comprando. Eu pensei assim, poxa vida, né? Que é difícil isso, né? E aí, por que a lição ela é importante para nós? Porque aqui no final da lição, se eu perguntasse para você qual é o horário do pôr do sol de ontem e de hoje, alguns de vocês não saberiam me dizer. Mas a lição nos ajuda. Porque aqui na lição você tem do trimestre todo o horário de pôr do sol. Né? E aí você olha aqui e fala assim, não, eu tenho que estar preparado antes desse horário aqui para receber o sábado. Ou para me despedir do sábado depois, né, do sábado, né? E é importante isso para a nossa vida espiritual. Né? É importante isso aqui. Aí você olha aqui dia 22. Consegue ver aí? 17h40 o pôr do sol. 17h40. Em São Paulo, né? A gente tem um pouco antes. Mas a gente baseia pelo estado, né? Mas é um pouco antes mesmo. Se você entrar no Google lá e colocar horário do pôr do sol em Pindamonhangaba. 17h36. Isso mesmo. Eu fiz isso ontem. Sabe o que eu fiz? Porque a pessoa não me viu ali, lógico que não me viu. Talvez não estaria nem preocupado com isso também. Eu mandei uma mensagem no zap dela assim, o sábado chegou, feliz sábado. E é uma pessoa que prega na igreja. Então veja, queridos, nós estamos preocupados com essas coisas. A lição da escola sabatina ela serve para registrar a nossa vida. Como é que eu estou espiritualmente? Tem um outro relatório da igreja que nos ajuda, outro registro da igreja, que é o registro de fidelidade nos dízimos e ofertas. Isso também nos ajuda a saber se o membro está devolvendo dízimo ou não. Se ele está devolvendo dízimo, maravilha, bênção. Se ele não está devolvendo dízimo, existe uma preocupação da parte da igreja. Será que essa pessoa ela está tendo renda? A gente não pensa que ela não está devolvendo dízimo. A gente pensa que ela não está tendo renda. E se não está tendo renda, como é que está em casa para manter a família? Pensar nisso? Eu nunca olho para o relatório de dízimo e ofertas pensando que a pessoa está sendo infiel com Deus. Não, gente, a gente não pode pensar assim. Ela com Deus. Mas se ela não está tendo renda, pode estar tendo dificuldade financeira e a gente precisa, com a asa, dar uma assistência para essas pessoas. Entendeu? Mas é um relatório também que a igreja tem. Né? E agora, por causa da pandemia, veio uma outra forma de registrar os membros da igreja, que é o GER. O GER é uma sigla de um gerenciamento de membros da igreja. E ali,
a nossa secretária, junto com os líderes da igreja local, eles pegam nome por nome e classificam na frente. Se é regular na igreja, na assistência aos cultos, se é membro não regular, que vem de vez em quando só, se é um membro que está assistindo em outra igreja adventista, que nem o Bruno está longe, né? Então no nome dele na frente está escrito lá, assiste em outra igreja adventista. Entendeu? Porque a gente sabe que ele está lá se relacionando com a igreja. Ou se a pessoa é um membro a resgatar. Então, a igreja, ela está fazendo essa classificação. Entendeu? Então, o nosso nome em todo momento está sendo observado. Pastor, mas isso é certo? Lógico que é certo. O governo sabe da sua existência. Né? Sabe quanto você ganha, sabe se você precisa pagar imposto ou não. Nós temos um registro quando nascemos. Então, Deus também cuida do seu povo, e esse registro da igreja é para que a gente possa estar sendo assistido pela liderança da igreja, pelo pastor, visitando os membros, né? Fortalecendo a fé um do outro. É importante demais, queridos, nós termos essa compreensão de que a igreja, ela segue um procedimento de Deus. E assim a gente continua trabalhando para a honra e glória de Deus. E que bom que é isso. Eu recebi uma pessoa na igreja, ela veio inicialmente com o filho. O filho já era moço, trouxe a mãe na igreja, assistiu uma classe lá com a gente. E aí eu fui conhecer, ela era 22 anos de uma outra religião. Começou a assistir a Novo Tempo, através do filho. Vai vendo? O filho começou a assistir, passou para a mãe começou a assistir, queria conhecer a igreja. Aí trouxe. Aí eu fui conversar com ela, ela falou assim, pastor, eu estou com meus dízimos todinhos guardados lá em casa, como é que eu faço para devolver meu dízimo? Porque ela já tinha deixado de frequentar a igreja dela já há algum tempo. E ela guardou os dízimos na casa dela. Eu falei, irmã, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita para vocês, para a gente conversar, para a gente se conhecer, eu vou na sua casa. Ela falou assim, pastor, o senhor vai na minha casa? Eu falei, vou, irmã. Posso ir? Pode, a casa está aberta. Eu falei, tá bom. Então marquei com ela um dia da semana lá à noite, às 8 horas da noite. Ela morava num bairro da periferia lá. E eu fui na casa dela para conversar. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, pastor, eu estou aqui sem respostas. Eu falei, por quê? Porque eu falei para as minhas filhas que o senhor vinha na minha casa, ela falou assim, o pastor vai na sua casa. Ela falou assim, não, ele falou que vem. E o senhor veio, pastor. Eu falei, mas isso é normal. Não é normal, na minha igreja não é normal. Eu estava 22 anos na outra igreja, nunca recebi a visita de um pastor. E nunca ele falou para mim que vinha na minha casa. E ali conversamos, trabalhamos o assunto. Aí eu descobri que o filho era dependente químico. Só que no quarto dele, trancado, ele assistia Novo Tempo. E aí a mãe descobriu, ele passou para a mãe começou a assistir. Por causa do filho, eu batizei a mãe, não batizei o filho. Batizei a mãe, e depois batizei a outra filha, batizei o genro e os 2 meninos dela. Os 2 netinhos. E aquela mulher estava sendo fiel a Deus, guardando todos os dias lá, sem mesmo ir à igreja, guardando o dízimo dela dentro da casa dela, para um dia entregar para Deus. Então, assim a gente vai trabalhando e cuidando do povo de Deus, cuidando da igreja de Deus. Pode ser que eu ainda não cheguei na sua casa, mas um dia eu vou chegar, fique tranquilo. E quando eu chegar, não é porque alguém falou nada para mim, viu? Pode aceitar a minha visita que eu vou chegar lá, vou sentar, se for possível lá, a gente toma um chazinho junto, um suco junto, vai ser muito bom, tá? Mas é importante, queridos, a gente saber disso aqui. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã com vocês com um texto do WhatsApp que eu recebi de um líder da igreja, um ancião que eu gosto muito, aqui de Lorena. Talvez alguns de vocês conheçam ele. É o irmão Paulo Roberto, um negro que cuida da igreja ali. Ele é professor de história, ele é aposentado na aeronáutica. Ele é um professor de história. E ele mandou para mim recentemente um texto aqui
que é uma parábola, mas não é bíblica, mas eu quero ler para vocês aqui e terminar com esta, porque eu falei para eles, essa história aqui é muito importante para nós. Enquanto eu procuro aqui, eu vou falando com vocês, queridos, porque assim, nós temos que ter a ideia de que alguma coisa errada está acontecendo. Por que a igreja está assim hoje? Por que a nossa vida está dessa forma? Por que eu às vezes vou na igreja, às vezes não vou? Às vezes eu me envolvo com as coisas de Deus, às vezes não. O que está acontecendo com o povo de Deus que está apostatado? E a gente está tentando salvar, mas a gente não consegue. A gente não consegue alcançar as pessoas. E essa história me chamou a atenção quando eu estava preparando o sermão, chegou essa mensagem para mim. E aqui a mensagem diz assim, olha, combater a causa. Sentados à beira do rio, 2 pescadores conversavam à espera de peixe. De repente, gritos de crianças trincavam o silêncio. Ambos se assustam, olham em frente, olham para trás. Os gritos continuam e nada vem. Então, que a correnteza trazia 2 crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água, só conseguem salvá-las à custa de grandes esforços. Mais berros quando estão prestes a sair do rio. Notam 4 crianças debatendo-se, tentando se salvar. Só conseguem resgatar 2 e sentem, além do cansaço, a frustração da perda. Não refeitos, ofegantes, exaustos, escutam uma gritaria ainda muito maior. Desta vez, 8 pequenos seres vêm sendo trazidos pela correnteza. Um pula na água, o outro vira-se e corre a estrada que acompanha a subida do rio. O amigo que pulou na água grita: "Você enlouqueceu? Não vai me ajudar?" Sem parar o passo, o outro respondeu: "Tente fazer o que puder. Vou verificar por que as crianças estão caindo no rio." Vocês entenderam a história? A gente tenta salvar e não consegue. Alguém tem que saber o que está acontecendo. Por que essas crianças estão caindo lá em cima? Eles tentaram salvar e não conseguiram. As crianças estavam morrendo afogadas. Então, este outro pensou assim: eu não posso só tentar salvar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Buscar a causa do problema. Por que nós estamos, queridos, dia a dia, deixando o convívio com as coisas de Deus? Por que num culto de quarta-feira a gente não tem ninguém, no culto de domingo a gente não tem ninguém? São poucas as pessoas que vêm. Por que no sábado a gente vem com um número maior? São coisas que a gente tem que pensar. Sabe por que essa igreja foi estabelecida aqui? Vocês sabem ou não? Aqui no Parque das Palmeiras? Vocês não sabem por que vocês estão aqui? Vocês estavam bem na outra igreja. De repente, em algum momento, vamos abrir um trabalho lá no Parque das Palmeiras? Vamos. Um grupo de irmãos resolveram vir para cá. Mas vocês vieram para cá para evangelizar esse bairro. Entenderam? Porque se for só para assistir culto, queridos, não precisa manter esse salão aqui, não. Dá para voltar para outra igreja. Agora você vem num culto de domingo, tem 2, 3 pessoas, tem 4 pessoas. Se entra uma pessoa visitante da igreja aqui, como é que ela vai ficar? Vocês entenderam? Eu fui pregar na nossa igreja central aqui de Pinda, eu vou contar para vocês. Cheguei lá, mais cedo, antes do culto, tinha um senhor sentado, Felipe, dentro da igreja. Eu não conhecia aquele senhor, nem de costa eu conhecia.
Quando eu olhei de frente, também não conhecia. Eu sou um pouco observador dessas coisas. Encostei nele. Falei, boa noite, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, o senhor não é membro dessa igreja aqui, né? Ele falou assim, não, estou vindo visitar a igreja. Quarta-feira à noite. Ele ainda estava sozinho dentro da igreja, porque só tinha o Rodrigo na sala de som, que tinha aberto a igreja. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, como é que o senhor conheceu a igreja? Ele falou assim, eu assisto a Novo Tempo. Eu sou da igreja Quadrangular. Falei, ah, tá, então hoje o senhor veio aqui conhecer a igreja. Ele falou assim, sim. Porque na igreja eu sou quadrangular, na minha casa eu sou Novo Tempo. Ele falou, e hoje eu falei para minha esposa, eu vou conhecer a igreja. E ela virou para ele e falou assim, a minha hora ainda não chegou. A esposa falou para ele. Ele falou assim, pois a minha já. E ele foi para a igreja. Bati um papo com ele, depois chegaram mais alguns irmãos, preguei para eles. Graças a Deus que alguma coisa atrai o coração da pessoa e isso não é nosso, é de Deus. Ele está firme na igreja. O último sábado que eu preguei lá, preguei essa mensagem que estou pregando para vocês. Ele estava devolvendo o dízimo na sala. Não está faltando culto. Quando é que o pessoal da Novo Tempo vem procurar a igreja? Quarta-feira à noite. A maioria dos casos chega na quarta-feira à noite. Porque eles trabalham no sábado, eles têm compromisso no sábado, então eles não vêm conhecer a igreja no sábado. Eles vêm na quarta, no domingo. E a pergunta que eu tenho para vocês é, se você entrasse numa igreja sem ser membro daquela igreja, a igreja estivesse com um número reduzido de pessoas, qual a impressão que você teria? Está iniciando, está terminando. Entendeu, queridos? Eu tive que falar isso para uma outra igreja, numa reunião. Eu falei, gente, vamos fechar isso aqui. Vamos voltar para as outras igrejas. Porque a gente não está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Se a gente veio para evangelizar, é para evangelizar. Então vamos evangelizar, vamos fazer as coisas acontecer. Sabe o que aconteceu com esse outro lugar? Eu sinto muito prazer em estar com eles. Porque quarta-feira não tem cadeira vazia praticamente. O grupo é pequeno também. Domingo está cheio de gente. Todo mundo está participando. Porque eu falei para eles. Falei, do jeito que está, não precisa ter grupo aqui. E o povo está batizando. Queridos, como é que está o meu e o seu nome nos livros do céu? Uma pergunta para você pensar. Como é que está? Nós temos que buscar a causa. Por que que isso está acontecendo? Eu já tenho visitado muita gente que deixou de vir na igreja. Sabe o que aconteceu? Nada. Continua não vindo na igreja. É assim. O que está causando isso? Por que que isso está acontecendo? Qual é o problema? Por que que as igrejas, algumas igrejas por aí estão abarrotadas de gente numa terça, numa quinta, numa quarta à noite? Não tem lugar para estacionar carro na frente da igreja? E aí você vem na igreja adventista, na nossa igreja, e você encontra um número reduzido de pessoas na igreja. A minha pergunta é, qual a diferença de nós para eles? Será que eles também não têm emprego? Será que não tem compromisso? E uma vez eu tive o capricho de sair de uma igreja numa quarta-feira à noite nossa, depois do culto, indo para casa, uma igreja cheia, lotada. Eu parei o carro em frente à igreja e fiquei olhando. Quanto tempo eles ficariam em pé naquela igreja? O povo em pé. Eles ficaram mais de meia hora em pé. E já era por volta de umas 9h30, 10 horas da noite. O que está acontecendo? Queridos, são coisas para nós pensarmos. Deus tem um plano para mim e para você. Deus quer nos usar para evangelizarmos.
a igreja. E é propósito de Deus que eu e você estejamos ativos, firmes na fé, para a honra e glória de Deus. Há uma luta, queridos, uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que em nossas almas porfiam por primazia. Há uma luta nossa. Se eu e você não lutarmos, nós não vamos vencer. Por isso é um chamado para você e um chamado para mim. Jesus está voltando. Tá? Ele está voltando. E Ele vem para nos buscar. Você quer ter o seu nome no livro da vida? Eu quero ter o meu lá. E eu também quero colocar outros nomes lá, para a honra e glória de Deus. E nós vamos ver essa igreja da frente aí lotada. Porque é para isso que a gente vai construir uma igreja grande, né? Não é para continuar no salão aqui dos fundos. Nós vamos ver essa igreja vibrando, para a honra e glória de Deus, porque tem muita gente para resgatar e tem muita gente para a gente buscar. Que Deus abençoe a mim e você nesse momento. Que Deus nos ajude para nós não nos esquecermos de que Jesus está voltando. Vou convidar você para cantar um outro hino que foi colocado no inário. Esse hino marcou a minha vinda para a igreja. E agora está aqui no inário, não tardará. E no 458, Jesus está voltando, não tardará.